Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. 16 anos de fundação do Conselho Tutelar, né? Chegando aí a sua adolescência, juventude, quase maioridade. Quais são as avaliações que você faz dos trabalhos executados pelo Conselho Tutelar aqui em Mococa? As avaliações, Fábio, é muito positiva, né? São 16 anos de fundação, né? E foi acontecendo uma evolução, né? Que nós sabemos que quando o Conselho Tutelar foi criado por força de lei federal, nós ainda estávamos sob o Código de Menores, né? O famoso Código de Menores. E o Estatuto foi uma revolução, o Conselho Tutelar foi uma revolução, foi um órgão criado, assim, totalmente diferente daquilo que era o Código de Menores, né? Com realmente a visão em cima do adolescente e da criança como direito de cidadão, de pessoas, né? Assim, que tem seus direitos, que não é só simplesmente um adulto pequeno, é uma criança, então ela tem cuidados especiais, necessidades especiais, e é isso exatamente que o Estatuto prevê, um cuidado diferente e especial para essas crianças. Walter, como é que é a estrutura do Conselho Tutelar? Ele é composto de quantos conselheiros? Como é que é a organização estrutural dele? Tá, então, o Conselho também, essa estruturação é prevista na própria lei federal, tá? Tem que existir, no mínimo, 5 conselheiros em cada Conselho Tutelar, tá? Não pode ser mais conselheiro, pode até ter mais Conselho Tutelar, dependendo do tamanho da cidade, a demanda que existe, né? Pode existir mais conselhos, mas cada conselho é formado por 5 conselheiros tutelares. E esses conselheiros, eles são eleitos pela voto popular? Como que funciona? Como é que é a escolha dessas pessoas? Na nossa cidade, até a última eleição, eles foram escolhidos por representantes de entidades, né, que trabalham com criança e adolescente, diretores de departamento, como da saúde, por exemplo. Mas agora acabou, né, recentemente de ser aprovada uma lei onde reformula essa questão das eleições do conselho, do mandato, como vai ser o processo de escolha, e já está previsto na lei que agora vai ser por voto da população. Tá? Antes, era uma resolução do Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente que sugeria isso. Hoje não. Hoje a lei foi aprovada agora dia 25, 26 último e vai ser pela população. Altair, e é isso mesmo, o trabalho do Conselho de zelar pelo direito da criança está previsto pelo ECA, né, o Estatuto, e o Estatuto é a grande cartilha de trabalho de vocês. É isso mesmo, Fábio. E é interessante a questão que o Conselho de Dias pôs pelo seguinte. O Estatuto prevê, né, que o Conselho ele determina as medidas de proteção para essa criança e para esse adolescente. Ele cobra, né, da forma geral, esses direitos quando são violados. Então a gente cobra de qualquer entidade, de qualquer poder público, qualquer cidadão. Mas a primeira entidade a qual nós cobramos esse direito é a própria família. Tá? Porque se você pegar o artigo 4º do ECA, ele faz um segmento que foi proposital. Ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público em geral, zelar pelos cumprimentos, pelos direitos das crianças. Veja bem, é uma sequência. O poder público vem por último, ou seja, depois que infelizmente a família não conseguiu, a comunidade não conseguiu, aí entra o poder público na figura do Conselho Tutelar. Tá? Essa é a escalinha que tem que ser seguida. Tem que respeitar essa ordem, né? essa hierarquia de ações. Isso, então a gente, quase que 90% a gente cobra primeiro da família, né? A gente tem que fazer com que o pai, a mãe, ela entenda, né, que assim, os responsáveis, até por força de lei, pelos seus filhos, são eles. Né? O artigo 22 diz que compete aos pais ou responsáveis a guarda, o cuidado, o sustento, a educação moral. Então é deles que a gente cobra primeiro. É que nessas tentativas de medida de proteção, o Conselho não consegue nada com essa família, por várias outras questões, a gente vai então seguindo essa escalinha. Altair, algum tempo atrás era muito comum a gente ouvir da população, né, que o Conselho Tutelar tem poder de polícia, né? Ele vai lá, ele prende a criança, ele vai lá, ele tira a criança da família. Quer dizer, muitas vezes nem acontecia isso, mas criou-se um senso comum na população. O trabalho e a ação do Conselho não é essa. O Conselho não tem esse poder de polícia de punição. Não, na verdade, no meu entender, Fábio, eu até entendo que às vezes, até por questão de cultura, que quando, né, aquilo que eu falei no começo, o Conselho foi criado, ele veio substituir o Código de Menores. Eu acho que as ações do antigo Código de Menores ainda está embutido nessa sociedade. Então, assim, o Conselho veio para mudar essa realidade. E não é essa a atribuição do Conselho. Ele não tem poder de polícia, tá? Ele não age como polícia. O Conselho Tutelar é um órgão que zela pelos direitos dessa criança e desse adolescente. Tá? Ele aplica medidas protetivas para essa criança, para esse adolescente e para a família. O artigo 129 deixa claro algumas coisas, né, algumas medidas que o Conselho pode aplicar para as famílias também.
Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós atendemos algumas situações, algum caso, e você faz toda a sua análise, você percebe que os pais precisam muito mais de ajuda do que a própria criança. E o estatuto, por isso que eu falo que ele foi muito bem formulado, sabe? Ele também prevê isso. Né? Então, o atendimento à família em geral. A família em geral. Então, assim, é uma coisa... Né? Às vezes a gente escuta, muitas pessoas dizerem mal do ECA, né? A gente cansa de ouvir frases que o Conselho veio para estragar essa criançada, que o ECA veio para ficar protegendo o bandido. E não é essa a realidade. Nós temos que, assim, agradecer muito a criação de um Conselho Tutelar, de um ECA no nosso país. Um país onde, quando era o Código de Menores, uma criança, simplesmente por ser pobre ou desprovida das suas condições básicas de vida, ela era internada, ou era presa, ou essa família era excluída de uma forma geral. Né? O Código de Menores, para quem conhece, sabe muito bem disso. Ele deixou na mão do juiz o poder de dizer qual criança iria para a FEBEM ou não. E o juiz entendia que uma criança pobre pedindo na rua tinha que ir para a FEBEM. Hoje não, hoje, né, o Estatuto prevê diferente. Uma criança pobre com necessidade, ela precisa de ajuda, a família precisa de ajuda. E por isso o governo vem montando essa rede de assistência social. Estabelecer uma linha de cidadania, né? Isso, de zelar realmente pelo caráter dele, da criança como cidadão. Independente da sua idade, ele é um cidadão brasileiro com seus direitos plenos e seus deveres a serem cumpridos. É isso, e é isso que o Estatuto prevê, e é em cima disso que o Conselho Tutelar trabalha, né? Garantindo esses direitos, né? Garantindo que essa criança desenvolva em condições humanas. Altair, as ações do Conselho Tutelar hoje aqui em Mococa, elas estão previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E recentemente tiveram várias notícias, né, na mídia de ações do governo federal, do governo do estado, em incentivar e valorizar ainda mais as ações do Conselho. Hoje, na sua opinião, como conselheiro, vou fazer a mesma pergunta depois para o Aguinaldo também. Vocês acham que o poder público está vendo com outros olhos a ação do Conselho Tutelar? Hoje o Conselho Tutelar é um ajudante, um parceiro do poder público no cumprimento de seus direitos e deveres das crianças? A gente tem acompanhado e a gente percebe que o governo federal ele tem preocupado com esse órgão chamado Conselho Tutelar. Assim, devido à importância que ele tem na sociedade, né? Devido ao papel que ele desenvolve, que ele desempenha. E assim, o governo tem procurado melhorar. Como qualquer lei, como todas as leis que são existentes no país, depois que elas são aprovadas, é claro que ela vem sofrendo alterações, e para melhor. Tá? E a última recente que o governo alterou foi a questão exatamente da escolha do conselheiro, tempo de mandato. Regulamentou, né? Regulamentou, ele deixa também assim, algumas atribuições que é do próprio município, né, que ele tem aqui assim, essa preocupação com o conselho, a questão de formação de conselheiros, sabe, a questão da assistência, né, que o conselho também, a lei não prevê que o conselho é um órgão que ele mesmo tem que captar os seus recursos, ele prevê que o conselho ele é subsidiado pelo poder público municipal, em todos os sentidos. Tá? Então, assim, a preocupação do governo federal é muito boa, isso nos deixa assim, mais animado na questão de desenvolver nosso trabalho, na questão de que estamos sendo valorizados, tá? Assim, que acaba essa questão de que o conselho está sendo visto com maus olhos,